Boa noite, Walter. Boa noite, Aninha. Estamos de volta aqui no Tamo Junto na Band FM. Hoje, num bate-papo muito legal. A gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais do Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é o Renan Santos. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República. É isso mesmo. Você não ouviu falar do Renan Santos ainda, Walter, Aninha? Pois é, vão ouvir falar muito, porque ele participou lá atrás daquele movimento que chamou muito a atenção lá em 2014, que foi o Movimento Brasil Livre, que é o MBL. Fez parte, foi um cofundador desse movimento. Vem militando nos bastidores da política já há um bom tempo também, e é uma opção, é isso mesmo, é uma opção para as eleições de outubro, as eleições presidenciais, e ele já nasce como um pré-candidato à presidência da República. Jovem, 42 anos, paulistano, morou na Moca. Ele é ativista, músico, diz que é guitarrista, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas neste momento ele está aqui como se apresentando para todos nós, para toda a nossa região, pujante região metropolitana de Sorocaba. São mais de 3 milhões de habitantes, e os nossos ouvintes estão aqui no Tamo Junto para conhecer um pouquinho mais do Renan. Renan, obrigado por estar aqui na Band FM, representando, repito, são mais de 3 milhões de ouvintes, então muito obrigado por acreditar também na Band FM, se apresentar na Band FM para toda essa nossa região. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos, uma honra estar aqui conversando com o senhor, uma lenda do jornalismo, e já volto a colocar aqui para você, estou aberto, pode perguntar o que quiser. O único pré-candidato que topa falar sobre todos os assuntos, não tem medo de nada, simplesmente porque diferente dos demais eu não tenho rabo preso. Agora, Renan, a primeira pergunta é a seguinte, é uma candidatura que veio, ela vai parar em pé, ela vai se sustentar, enfim, ou é apenas um balão de ensaio? Pelo fato de ser um partido recém-criado, você criou esse partido, que é o partido Missão, né? Essa que é a verdadeira missão, enfim, é uma candidatura que é para valer, ou o Renan só está aqui, de repente, para se tornar um pouco mais conhecido, se tornar uma pessoa pública? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu jamais faria um balão de ensaio, dado que nós, para construir o partido, tivemos um trabalho colossal. Nós não somos um grupo com milhões, com doadores multimilionários, nós somos um grupo muito pé no chão, com militância jovem ao redor do Brasil. Milhares de jovens coletaram assinaturas ao redor do país, debaixo de sol, debaixo de chuva. Teve jovens que foram alvo de tentativa de assassinato no processo. Gente coletou em favela, foi alvo de ameaça, em áreas controladas pelo tráfico. Eu não faria o desrespeito de usar todo esse trabalho para montar um partido para depois fazer um balão de ensaio para me tornar conhecido. Então, essa hipótese não existe. Quando a gente decidiu, o Renan é pré-candidato, eu sou até o fim e vou de pré-candidato, eu vou ser candidato, de candidato eu vou ser eleito. Esse é o meu objetivo, vou trabalhar mais do que os demais. Eu sei que o nosso partido é muito jovem, a gente não tem o dinheiro que os outros partidos têm, só que a gente trabalha mais e a gente é mais inteligente. E quando você trabalha mais e você é mais inteligente, costuma dar certo. É nessa hora que a sorte aparece. Né? É um partido que não tem ainda o privilégio, entre aspas, do fundo partidário, ou já entra com fundo partidário? Não, tem nada. Eu só tenho o ônus de ter o partido no sentido de cobranças e tal, burocracia. É muito burocrático ter um partido. É muito mais burocrático que qualquer outra coisa que a gente já passou na vida. Então, é difícil, é complicado, não tem dinheiro nenhum. E o dinheiro é doação. As pessoas doam e a gente vai viajando. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz agora um evento em Belo Horizonte. Tava lá para bancar o evento, minha ida de avião para Belo Horizonte. Avião normal, tá? Não jatinho. A gente fez um jantar, as pessoas pagaram um valor a mais no jantar. Esse valor paga as despesas. O resto a gente voltou de carro e ônibus. Tá certo, então tá na raça. É na raça. Campanha na raça. Agora, para quem não conhece o Renan, o seu envolvimento político, o Renan é um cara de centro, é um cara de direita, é um cara de esquerda, enfim, se apresente politicamente para quem ainda não te conhece. De acordo com com a análise clássica, vamos dizer, de gabinete, qualquer um possa fazer, nós somos um grupo de direita. Eu defendo lei e ordem, acima de tudo, lei e ordem como, vamos dizer, como base de uma sociedade séria. Eu sou amigo da iniciativa privada, eu sou amigo de quem trabalha e quem produz, e com base nisso, qualquer um vai dizer que a gente é de direita. Aqui, agora, a gente vive num país muito maluco. Como eu faço críticas a determinados erros de ética e conduta, por exemplo, do Bolsonaro, aí vão falar que eu sou comunista por conta disso. Eu não sou, eu sou naturalmente de direita, mas eu vou bater em todo mundo que estiver errado. Então, se uma pessoa de esquerda está errada, não apenas porque a tese da esquerda é errada, a visão de mundo da esquerda, a falta de valor da esquerda é errado, vou bater e vou bater na corrupção deles, assim como eu vou bater também no do Bolsonaro. Então, isso me torna de centro. Não, eu sou de direita. Agora, nossas propostas para o Brasil são as propostas que interessam. São propostas muito práticas. Como resolver o crime organizado? A gente tem propostas muito sérias. Como a gente vai tornar o Brasil desenvolvido? Muito sério, muito fácil. A gente não vai enganar as pessoas. Se a pessoa acha que essa proposta é de extrema direita, se é de direita ou de centro, aí não importa tanto. Importa que ela funcione. E as nossas propostas funcionam. Quando você fala em segurança, crime organizado, a gente tem uma discussão que todas as vezes acontece, principalmente falando a respeito de maioridade penal. A gente vê o exemplo agora do nosso país vizinho aqui, a Argentina, Sim. que tem mexido muito nessa questão. O que é que você
pensa sobre isso? Você acha que mantemos os 18 anos? Poderíamos ter um estudo para 16 anos, enfim? Ou mexer na maioridade não vai mexer no crime organizado? Eu acho um absurdo reduzir a maioridade penal para 16 anos. Nós precisamos reduzir para 12 anos. Precisa cair para 12. 16 já não é suficiente. A Argentina é 14. Né? A Argentina é 14. Eu acho o seguinte. Crimes hediondos, ou seja, estupro seguido de morte e coisas dessa natureza, não há maioridade penal. Porque se a pessoa foi capaz de cometer um crime hediondo, ela tem que ser capaz de se responsabilizar por isso. Muitos países, inclusive de primeiro mundo, adotam esse critério. 2. Hoje, a lógica da maioridade penal com 18 anos, ou que seja com 16, permite que o tráfico, ele recrute esses jovens como uma mão de obra barata. Eles recrutam nas escolas os garotos e colocam os garotos para cometer crime sabendo que eles não vão para cadeia. Então hoje a gente tem um incentivo ao cometimento de crime por esses jovens. A gente precisa mudar isso. Então as leis têm que ser muito duras, de modo a jovem cometeu crime e vai em cana. Você vai ver que o recrutamento vai diminuir demais fazendo isso. Mas não pode parar aí. A maior parte dos meninos que vão parar dentro do crime organizado são meninos sem pai. Meninos que não têm família. Tem uma estatística da FGV que foi na FEBEM aqui em São Paulo e mostrou 80% dos rapazes não tinham figura paterna. O pai engravidou uma moça, a moça cuidou lá como podia e o pai não deu atenção. O que acontece se o garoto caiu no crime? Nós vamos identificar nas escolas quem são os meninos que não têm a figura paterna, que são problemáticos, e nós vamos dar assistência para esses rapazes, para não deixar esses rapazes caírem no crime. Para você evitar que esse garoto depois vai se enredar no crime. Mesmo maior de idade, tem que ter um acompanhamento. Então, de um lado uma lei muito dura, de um outro acompanhamento, aí você vai ver que não vai ter crime. Você acredita nisso? Demais. Que é mexer no social. Precisa ter. Mas assim, a esquerda só fala para mexer no social. A questão é que não adianta você mexer no social sem mexer na punição. O bandido, ele faz um cálculo econômico. Não adianta você ficar passando a mão na cabeça dele, dizendo que você vai reabilitar ele. E aí ele vai ver, tudo bem, mas se eu roubar seu celular, qual é a minha punição? Ah, nenhuma, você vai solto. Eu vou roubar. É uma decisão econômica. É a mesma coisa eu falar de um bandido de colarinho branco, um político que rouba. O político que rouba, ele teve toda a educação do mundo, estudou nos melhores colégios. Aí ele vai lá e faz o cálculo, pô, tá fácil eu roubar. Não tem mais prisão em segunda instância, eu vou participar do escândalo de corrupção, não vai acontecer nada. Ele vai roubar. Então tem que ter punição dura, muito dura. E o Brasil é um dos países que tem as punições mais brandas do mundo. Então isso tem que ser alterado. Agora, falando em economia também, nós estamos aí batendo na nossa porta a reforma tributária, que foi aprovada lá no governo Bolsonaro. Bolsonaro não queria muito aprovar, no fim teve aquela discussão com o Tarcísio e tal, aquela coisa, vamos aprovar. Aprovou. Então a reforma entra em vigor a partir do ano que vem, 2027. E é uma reforma que não é da renda, mas assim do consumo. Sim. Né? Que ela deve trazer menos burocracia e tal. Mas a gente analisando um pouco essa reforma tributária, a gente percebe que as empresas de serviço, na sua grande maioria, irão pagar mais impostos. E percebemos também que hoje, quem gera muito emprego no Brasil são as empresas do Simples Nacional. E me parece que as empresas do Simples Nacional terão também problemas por uma questão da nova tributação, que vai acreditar. Então, quem é de um regime superior, que é o regime de lucro real, não se acredita se tiver transação comercial com essas empresas, principalmente as prestadoras de serviço. Você chegou a analisar essa reforma tributária? Isso, de fato, vai trazer um impacto positivo para o Brasil? O desenho da reforma industrial é um desenho que tenta privilegiar um regime industrial. Exato. As indústrias supostamente se beneficiariam disso. E nesse benefício, o que foi vendido à época é que para nós, mortais, na prateleira, preço do produto menor. Mas até aqui não é isso que está acontecendo. É mentira, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A partir do que você está tributando outros elementos da cadeia, como os próprios serviços, concessionárias de serviço, que vai acontecer assim, a energia vai ficar cara. Aí fala, não, mas vai pagar menos imposto no produto industrial, mas todas as outras partes da cadeia que incluem serviços vão encarecer. Porque, no fundo, não é sobre, vamos dizer, o modelo tributário, e sim sobre o Estado gastar muito. Como o Estado gasta muito, ele precisa arrecadar muito. Como ele precisa arrecadar muito, ele vai cobrar imposto alto. E aí, como ele cobra imposto alto, tudo vai ficar caro. E aqui no Brasil é tudo muito maluco, porque a gente quer resolver um problema pela parte final dele. Você vai resolver a questão industrial, não com essa reforma que foi feita. Você vai ver a questão industrial assim, leis trabalhistas mais simples e mais flexíveis. Sim. Energia barata, infraestrutura de estradas e rodagens barata, pesquisa e tecnologia e dinheiro barato. Se você tem essas 5 coisas, você pode concorrer com o Vietnã, você pode concorrer com a China, você pode concorrer com quem quiser. Nós não temos nenhuma das 5 coisas. Nada. Falar que é só a parte tributária é piada. É por isso, inclusive, que o Haddad estava essa semana tributando todo mundo. Ele vai taxar celular das pessoas, taxando micro-ondas, taxou agora rim artificial. Até isso, que nem existe no Brasil, o cara taxou. Ele consegue taxar coisas que não existem. E aí ele justifica que está fazendo isso para proteger a indústria nacional. Que indústria nacional? Ele não está protegendo nada. Isso só tem um teor arrecadatório. Então, eu não consigo acreditar no funcionamento de nenhuma reforma tributária que não venha acompanhada paralelamente de uma mudança no Estado brasileiro.
Então, dá para ter o modelo do IVA? Dá para ter o modelo do IVA. Mas o modelo do IVA só vai funcionar se você tiver, de fato, redução de impostos das alíquotas através da redução dos gastos do Estado. Mas até aqui, pelo menos, o IVA ainda não foi pautado, mas de 26% até 29%. Se chegar nos 29%, vai ser um dos mais alto do mundo. Vai ser, se não um dos mais alto do mundo. É bizarro. É bizarro, mas é porque agora as pessoas estão descobrindo o quão pesado será a carga sobre elas, porque vai ter essa parametrização. E aí tá todo mundo ficando assustado. E é pra ficar assustado. É pra ficar assustado. Porque as pessoas no Brasil, infelizmente, não discutem isso. No Brasil, a gente fica fingindo que esse problema não existe. No Brasil, as pessoas trabalham como escravos até maio, já até junho, para sustentar os gastos do governo. E ficam trabalhando como escravos. E aquela coisa maluca. Recentemente o Lula tava lá passeando com um botijão de gás em cima do ombro. Não, toma aqui, eu vou te dar um vale gás. Ele te dá um botijão de gás com uma mão e você fala, poxa, que bom, agora tem um botijão do Lula. E na outra ele aumenta o imposto se você for comprar um celular, uma geladeira, um micro-ondas. Tá pagando mais. E aí tá pagando mais, ele tira com uma mão, te dá com uma mão e te tira com a outra. Esse é um tipo de modelo que é insustentável. Só que como o Haddad, o taxador, fez um modelo de país baseado em aumentar a arrecadação, e aí você aumenta o gasto junto, que é o modelo do arcabouço, que é insustentável, naturalmente assim, eu vou arrecadar e ao mesmo tempo eu vou gastar. E o Brasil está gastando e arrecadando, uma hora isso colapsa, é esperado um colapso das contas públicas até 2027, até 2028, tá? A dívida nossa está batendo 80 e poucos por cento e já vai subir para 90 e poucos por cento, e o Brasil já cobra um dos juros mais caros do mundo. Para quem está nos ouvindo ou assistindo, o Brasil cobra juros caros porque os bancos imaginam que o Brasil vai dar calote em algum momento. Por isso que os juros têm que ser altos. Então é igual um agiota. O agiota cobra os juros caros porque sabe que o cara que tá pegando o dinheiro emprestado tem pouca chance de pagar. O Brasil tá igual um caloteiro na mão do agiota. E o Brasil só tá sendo caloteiro porque ele gasta mal. Então a gente precisa arrumar os gastos. A gente pode cobrar menos impostos e os juros vai ser menor. Ou seja, quer fazer a lição de casa. Agora, você eleito, presidente, vamos trabalhar nesse cenário. Renan tá aqui, pré-candidato a presidente da República, foi eleito. Que Brasil que você vai pegar ano que vem? Eu vou pegar um Brasil absolutamente destruído e desmoralizado. As instituições estão desmoralizadas, o Supremo Tribunal Federal está desmoralizado, tá? Participações em escândalos como o Banco Master, o Congresso Nacional está desmoralizado, o Flávio Dino, ministro ao qual eu tenho uma repulsa enorme, ao menos uma coisa boa ele está fazendo, que ele está pegando os deputados envolvidos nos escândalos ligados às emendas do orçamento secreto. Então eu vou pegar o Congresso desmoralizado com participação, aliás, o escândalo do Banco Master, das emendas e do INSS. Eu vou pegar a economia brasileira em frangalhos, o Banco Central também desmoralizado, eu vou pegar o COAF desmoralizado, eu vou pegar a CVM desmoralizada, eu vou pegar um país com os estados devendo, eu vou pegar um país com boa parte das cidades tomadas pelo Comando Vermelho no Nordeste, eu vou pegar um estado de São Paulo com o PCC participando de contratos e acordos na área de transportes. Ou seja, eu tô pegando um Brasil que é um não país. Eu vou pegar uma bagunça generalizada. Por isso que a gente vai precisar colocar, desde o começo, um choque de lei e ordem. Que é o que eu vou fazer, desde o início. Choque de lei e ordem. E por etapas. Eu falo eu vou te falar, seria muito legal, vamos ver outros presidenciáveis aqui. É legal ver o que eles vão falar. Porque aqui eu já vou antecipar o que eu vou fazer. Eu vou passar essa reforma fiscal que eu falei pro senhor, que é a reforma fiscal que a gente vai arrumar as contas públicas ainda em 2026, na transição. A minha PEC da transição é uma PEC que resolve a questão fiscal. Vira o ano, tomo posse no dia 5. No dia 5 eu vou colocar o Brasil em estado de defesa. Estado de defesa é o seguinte: o governo federal, junto com as forças armadas e as polícias, terão condições especiais para enfrentar o crime organizado em determinadas áreas. Onde são essas áreas? São as áreas hoje dominadas pelo Comando Vermelho, pelo PCC, pelo TCP. No Brasil, mais ou menos 23 milhões de pessoas vivem sob esse regime. Nesses lugares, a polícia e o exército vão poder entrar, inclusive na casa das pessoas, porque é lá que os criminosos se escondem, e nós vamos eliminar as lideranças do crime organizado em até 6 meses. E nós vamos também passar legislação nova sobre Código Penal, sobre lei de execuções penais, para que não tenha mais a saidinha, a progressão penal, que faz um bandido que vai preso ser solto logo em seguida. E com base nisso, a gente começa a colocar o Brasil, ok, como um país sério, minimamente. Tá? Porque se você volta a ter lei e ordem nas ruas, você arruma a questão fiscal enfrentando o privilégio, e aí a gente arruma um mapa para, ok, o Brasil vai ter condição de pagar as contas, dá para baixar os juros, dá para ter agenda de competitividade, e aí a gente pensa em projetos para tocar o Brasil e fazer o Brasil crescer. Isso é possível mesmo não tendo a maioria no Congresso? Isso é necessário. Não é nem que é possível, é necessário. Algumas pessoas me perguntam, mas como você vai fazer isso sem ter a maioria? Bom, se eu ganhei a eleição para presidente com esse discurso, significa que as pessoas entenderam que o Brasil está numa situação muito delicada e que ela precisa de um remédio amargo. Foi igual o Milei na Argentina. O Milei também ganhou sem ter maioria, mas o povo da Argentina votou no Milei sabendo assim, preciso de um remédio amargo.
Chega de... Sabe, eu tô com câncer de pulmão, me dá mais um cigarro. Era a Argentina. O Brasil tá nessa. E agora a gente fala, não, eu vou fazer quimioterapia, eu sei que eu vou perder o cabelo, eu vou ficar doente, mas eu preciso da quimioterapia. Eu sou a quimioterapia, eu tô propondo uma campanha de quimioterapia. E se o Brasil me eleger nisso, todo mundo do STF ou Congresso saberá que essa é a agenda. E é a agenda que o Brasil elegeu nas urnas. Eu não vou querer nada além dessa agenda. Eu vou ser muito simples na agenda, eu quero fazer uma presidência de um mandato só. E com base nisso, entregar esses resultados. Perfeito. Agora, citou uma questão importante, que é a questão do Banco Master. Talvez tenha sido o maior escândalo da história, sei lá, dos últimos 50 anos do Brasil. Sim. Essa questão do Banco Master. Vai sair, não vai sair CPI? A CPI vai ser somente no Senado, não? Vai ser uma CPI mista? Enfim, ou isso é só uma cortina de fumaça, é ano de eleição? Você acha que a questão Banco Master vai ficar embaixo do tapete ou podemos ter alguma esperança, expectativa de que algo possa sair debaixo do tapete, que algumas situações possam vir à tona e essas situações possam mexer com o resultado das próximas eleições? O escândalo do Banco Master, de fato, eu concordo, e é muito bom o teu ponto, porque alguns jornalistas ainda não pegaram o ponto. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo de corrupção da história brasileira, com maior grau de contaminação institucional e com valores que passam das centenas de bilhões. É um fato dado. Há um acordo geral para que nada aconteça. E o acordo geral é entrega o Toffoli. Direita, esquerda, e centro, STF, prefeitos, governadores, então senadores. O sistema, amigo. Então, é todo mundo. Estamos mortos. Todo mundo. É o sistema financeiro, bancos, mercado financeiro todo. Tá todo mundo quer um acordão. E o acordão precisa de um bode expiatório. E eles querem jogar o bode expiatório no Toffoli. O Toffoli se tornar esse bode expiatório. Nem o Vorcaro a ideia é ele ser preso, porque ele sabe demais. O Vorcaro no celular dele, eu venho alertando desde outubro. O Vorcaro organizava festas regadas a sexo com câmeras e filmava. Tem a história de Trancoso, né? O famoso Cine Trancoso. É Cine Trancoso não porque as pessoas iam assistir filmes em Trancoso. É porque havia, vamos dizer, todo tipo de festa com pessoas com autoridade sem roupa e ele filmava. E aí ele guardou essas imagens. Você acha que pode aparecer essas imagens? Olha, eu não posso... Eu tenho que ser muito cuidadoso, porque eu tô falando isso há muito tempo, mas eu sei de quem viu imagens. E tem grandes autoridades da República envolvidas. Grandes autoridades da República. Seria um grande escândalo se isso viesse É um grande escândalo. O problema é o seguinte, a Polícia Federal não pode revelar as imagens, porque as imagens tratam-se, no fundo, de adultos fazendo sexo de maneira consensual. Perfeito. Como não é, vamos dizer, como não é um crime, eles não revelam, porque aí se tornam dados que, em tese, são invioláveis. Dito isso, muita coisa já vazou anteriormente com a própria Polícia Federal. Então, não duvido que em algum momento, se uma pizza estiver sendo gestada, do nada apareça, sei lá, uma autoridade judiciária de cueca, um presidente de um partido com 2 mulheres num sofá, numa festa em Trancoso. O que mostra os laços, né, envolvendo legislativo, judiciário, executivo. Exato. As pessoas falam em promiscuidade na política, mas não sabiam que era literalmente promiscuidade mesmo. Olha, vamos ficar nessa expectativa, porque eu acho que isso pode, de fato, mexer muito com o resultado das eleições, caso venha à tona, se torne público, né? Publicidade, dessas imagens. E agora está todo mundo querendo se esconder, né? Está todo mundo com medo. Porque a impressão que dá é que todos estão no mesmo barco, todos estão com o rabão preso. Sim, é que eles estão mesmo. Quando você puxa, você consegue sair da direita à esquerda, pegar os mesmos nódulos e mesmos vínculos. Você consegue pegar, Cred Sexta. O escândalo do Banco Master começa com um produto financeiro criminoso que começou na Bahia, que chama Cred Sexta. Esse Cred Sexta foi o primeiro produto financeiro operado pelo Banco Master. Ele estoura e cresce de tamanho em 2022 através de uma MP emitida pelo governo Bolsonaro, tocado pelo João Roma, que é da Bahia, mesmo estado de onde surgiu o Cred Sexta. Então o governo Bolsonaro beneficiou ele, sim, mas o Cred Sexta era um escândalo que surgiu no governo do PT da Bahia. Então só numa fase do escândalo eu pego o PT e PL, ou bolsonarismo, no mesmo jogo. Aí eu você tem mais agora essa questão do INSS aí, que pode ter o envolvimento do filho do presidente. É bem claro que tem um envolvimento, né? Porque, olha só, pra quem tá nos assistindo, o Flávio Bolsonaro tem um escritório chamado Flávio Bolsonaro de Advocacia. Não dá pra ele fingir que não é dele o escritório. A mulher que opera, eu não sei se é Ingrid ou Luciana o nome dela, essa mulher que opera o escritório dele, ela é ligada ao Willer Tomás. O Willer Tomás era o operador político corrupto e jurídico do senhor Joesley Batista, e ele foi visto com o Everson Rocha, que é o principal operador do careca do INSS, em barcos, em festas e em negócios, inclusive no Maranhão. O escritório do Flávio Bolsonaro aparentemente tinha contratos envolvidos com esse universo, então a casa do Flávio Bolsonaro também vai cair em algum momento ali.
porque a casa caiu pro Lulinha com razão. Só pra gente finalizar, estamos em cima do tempo já. Com relação à candidatura do Flávio, eu fiz a pergunta a você inicialmente, sua candidatura para em pé. Você acredita que do seu adversário, no caso o Flávio, ela vai se sustentar até o final ou de repente com alguns escândalos que possam pintar, ele possa sair de cena? Eu acho que tá muito tarde para ele sair de cena. Eu acho que eu vou falar pro senhor, há um acordo que foi desenhado com o Lula pro Flávio ser candidato. É bom pro Flávio, é bom pro Lula, é bom pro Joesley Batista, que é o articulador disso. Esse acordo foi firmado nos Estados Unidos. Eu também já denunciei isso, assim como eu tinha denunciado antes de todo mundo o negócio da farra. Esse acordo foi feito lá nos Estados Unidos, foi inclusive o acordo que permitiu que o Trump tirasse a Magnitsky aqui do Brasil e que o Joesley fosse o negociador do Lula e do Trump lá na Venezuela para tentar tirar o Maduro. Isso tá tudo vinculado na imprensa, isso na minha opinião. E esse acordo colocou não o Tarcísio, que era um candidato mais competitivo, mas o Flávio como candidato. É bom pro Flávio que mantém a liderança da direita, pro Bolsonaro, e é bom pro Lula que ganha do Flávio. Tá certo. Renan, a gente tá com o tempo estourado aqui, mas foi um prazer recebê-lo aqui. A gente torce, deseja a você boa sorte nessa sua caminhada. Você é pré-candidato à presidência da República. A gente falou no início, participou lá do movimento Movimento Brasil Livre, o MBL. Você está aqui acompanhado do nosso vereador aqui de Sorocaba. Já está no segundo mandato. O melhor vereador do Brasil. Ítalo Moreira, segundo mandato. Esse faz campanha, vou testemunhar aqui, nos faróis, nos cruzamentos, fez campanha o tempo todo, eu primeiro, eu cansei de cruzar o Ítalo no semáforo fazendo a campanha, tá no seu segundo mandato. É o melhor vereador do Brasil. Eu falo pra você, nós montamos um partido chamado Missão e uma das coisas que a gente tem como meta é eleger jovens ao redor do Brasil que trabalhem como o Ítalo. O Ítalo é o nosso modelo de um político ideal. Trabalha muito, gasta pouco, trabalha com o que interessa, a maior parte do tempo está tratando de problemas reais e concretos da cidade, não se vende. Se o Brasil for feito de Ítalos na política, a gente sai das festas do Vorcaro e a gente se torna um país de primeiro mundo. Legal. Missão número 14 é o partido Missão, que é o partido do pré-candidato à presidência da República, Renan dos Santos. A gente não deu tempo de falar, mas solinho de guitarra vai bem de vez em quando. Bom, olha, não só solo, como base, como tudo, também canto, toco gaita. Qual o nome da compositor chama-se Limão Rosa. É o limão caipira que a gente toma aqui, é uma homenagem a ele. Legal. Renan, boa sorte para você. Walter, Aninha, um beijo para vocês. Esse é o Tamo Junto aqui na Band FM. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.